Ela quis relacionamento aberto pra apimentar. Eu divorciei e agora a maluca tá me implorando. Não sei por onde começar. Essa é uma história longa. Aconteceu comigo há um tempo atrás, mas o incidente recente me fez mexer nisso tudo de novo. Isso é sobre minha ex-esposa, Emily, 36 anos. Eu sou homem, 36 anos, fui casado com ela por 8 anos antes do divórcio. Éramos um casal feliz e apaixonado inicialmente. Quero dizer, não havia nada de grande para se preocupar. Tenho um emprego corporativo que me paga bem. Ela trabalhava com design gráfico, amava seu trabalho criativo. Tínhamos uma vida confortável. Acho que esse era o problema. Ela considerou aquela paz e conforto como algo entediante. Ela não precisava se esforçar tanto. Independente de quanto ela ganhasse, nunca teve que se preocupar com as contas porque eu ganhava bem. Não que ela não contribuísse, mas ela não era obrigada a isso. Nunca me importei em colocar dinheiro extra para ela. Estava apaixonado, e ela era minha esposa afinal de contas. Fiz de tudo para mantê-la feliz. Ela adorava experimentar novas sobremesas, mesmo quando ainda morávamos em um apartamento alugado e economizávamos para comprar uma casa. Ainda assim, costumávamos visitar cafeterias nos fins de semana. Essa era a única tradição que nunca deixamos de lado. Honestamente, aqueles eram alguns dos momentos mais felizes da nossa rotina. Mas de alguma forma, por volta do 7º ano do nosso casamento, as coisas começaram a mudar. Não foi da noite para o dia. Apenas pequenas mudanças, do tipo que você não leva a sério até que elas lentamente começam a se acumular. Ela se jogou mais fundo no trabalho, dizendo que precisava trabalhar mais duro para conseguir uma promoção. No início, pensei que ela estava apenas se esforçando. No entanto, eventualmente aquela distância começou a me incomodar. Não que eu não estivesse ocupado. Sempre tive uma vida profissional difícil, mas nunca me desconectei dela da maneira que ela se desconectou de mim. Tentei conversar com ela sobre isso. Em algumas ocasiões, ela me garantiu que não havia nada de errado e que estava apenas ocupada com o trabalho. Ao longo dos meses, sua resposta às minhas reclamações mudou. Da garantia, mudou para ignorância e fechamento. Ela me chamava de paranoico e reagia bruscamente como se eu estivesse exagerando desnecessariamente. Fazia papel de vítima, dizendo que eu a estava chamando de parceira ausente porque ela estava trabalhando duro, enquanto eu fazia a mesma coisa o tempo todo. Isso era pura manipulação, o que percebo agora. Eu realmente tentei não pensar nisso, e talvez realmente fosse a carga de trabalho. Mas ela começou a construir sua vida fora do nosso mundo. Nossas tradições de fim de semana de explorar cafeterias lentamente desapareceram. Mesmo que eu fizesse um plano para sair e passar tempo de qualidade juntos, ela empurrava para depois dizendo que tinha trabalho. Mas ela tinha todo o tempo para passar com seus amigos e colegas. Nossa pizzaria favorita e cantos chineses, ela visitava com os amigos. Ou ela me informava depois ou eu ficava sabendo quando seus amigos a marcavam nas postagens. Se eu confrontasse, seria, sim, jantar de equipe e reunião com cliente. Por mais que eu tentasse ignorar, dizendo a mim mesmo que era inofensivo, realmente doía. Aquelas pequenas aventuras que costumavam ser nossas não eram mais especiais para nós. Tantas noites passaram e mal conseguíamos jantar juntos. Uma noite meu trabalho terminou cedo e planejei cozinhar para ela, esperando que isso pudesse trazer de volta um pouco de normalidade às nossas vidas. Mandei mensagem para ela sobre isso. Ela me deixou no visto. Pensei que ela tinha recebido a mensagem. Piada para mim. Ela não recebeu. Ela chegou em casa meio alterada e cheia, dizendo que já havia jantado com seus colegas. Aparentemente, o chefe dela os levou para um jantar de equipe. Ela nem se deu ao trabalho de me informar quando mandei mensagem. Foi o limite. Não conseguia mais viver na ignorância. Aquilo foi pura falta de respeito. Esperei pela noite porque queria que ela estivesse em pleno juízo quando eu a confrontasse. Na manhã seguinte, assentei e disse muito claramente que isso não é como um casamento funciona e que eu não estava confortável com como ela estava se comportando. Não comprava mais sua desculpa de trabalho ou suas garantias. Disse a ela que deveria assumir a responsabilidade pelo seu comportamento. Quando ela percebeu que não podia mais escapar da situação, cedeu. Pacientemente ouviu meu desabafo, mal levantou os olhos do celular. E quando terminei, ela me olhou e disse que não sentia mais a chama. Não fiquei tão chocado. Honestamente, a chama realmente tinha se apagado, e eu estava pronto para fazer tudo para trazê-la de volta. Sugeri que fossemos para a terapia e imediatamente começássemos nossa tradição de fim de semana de explorar cafeterias e talvez fizéssemos uma viagem. Para isso, ela revirou os olhos e disse: "É isso que você tem? Você ainda está preso nos anos 1990? Fiquei irritado com a reação dela. Ainda assim, mantive minha compostura e pedi pela sugestão dela. Após uma longa pausa sufocante, ela afirmou: "Talvez devêssemos tentar um casamento aberto." Fiz uma pausa. Espera, o quê? Eu realmente não sabia como reagir. Se ela
ela tivesse dito isso em uma conversa normal, eu teria rido, pensando que era uma piada. A situação não era engraçada. Continuei olhando para ela enquanto todos esses pensamentos corriam dentro da minha cabeça. Ela se levanta da mesa e reage. Deixa pra lá. Você não vai entender. Você é quase um fóssil. Fui idiota de até trazer isso à tona. Fiquei lá atordoado, tentando entender como a pessoa com quem havia passado tantos anos de repente parecia uma estranha. A segui e perguntei o que ela quis dizer. Ela apenas reagiu dizendo que não tinha tempo para isso e que precisava se arrumar para o trabalho. Quando ela estava no chuveiro, meu desespero bateu e tentei bisbilhotar o celular dela, apenas para descobrir que ela havia mudado a senha. Nunca tínhamos escondido nossos telefones um do outro antes, e ver aquela mudança me atingiu forte. Imediatamente soube que ela estava tramando algo. Quando ela saiu, em vez de confrontá-la, pedi o celular dela. Ela não deu, dizendo que eu estava tentando invadir sua privacidade. Insisti nisso e perguntei se ela havia mudado sua senha. Ela disse que sim, e que não devia explicação do porquê. Estava ficando tarde para o trabalho, então deixei a conversa por ali e segui com meu dia. Pelos próximos 2 ou 3 dias, a observei de perto. Ela estava muito protetora com o celular. Uma noite, a vi mandando mensagens para alguém profusamente, e quando me aproximei, ela desligou a tela e fechou os olhos. Disse a ela: não é assim que funciona. Neste fim de semana vamos para terapia ou para um advogado de divórcio. Pensei que ela se assustaria. Não, ela foi tipo, claro, pegou a bolsa e saiu. Pessoal, o que vocês fariam nessa situação? Deixa nos comentários. E se você está acompanhando essa história, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as atualizações. Na sexta-feira à noite, recebo uma mensagem dizendo que ela passaria o fim de semana na casa de colegas. Estavam trabalhando em algum projeto importante que tinham que entregar na segunda-feira. No Instagram, vejo ela postando fotos de cafés tarde da noite e pizzas. Tive sentimentos confusos sobre se aquilo tinha algo a ver com trabalho. Dei a ela o benefício da dúvida. Na segunda-feira à noite, quando ela finalmente estava em casa, perguntei se ela estava pronta para a terapia. Ela revirou os olhos e disse: você ainda está preso nisso. Perguntei como diabos ela esperava que nosso casamento se consertasse se não fosse com terapia. Ela riu. Casamento aberto? Te disse. Perdi a paciência. Disse a ela que sabia que ela já havia me traído e queria abrir o casamento para encobrir isso. Ela ficou vermelha e disse: não devo explicação a você. Você pode pensar o que quiser. Não vou à sua terapia idiota para ouvir suas reclamações. Respondi: então se prepare para ser processada. Ela me olha nos olhos e diz: claro, quer que eu te leve a um advogado. Aquilo foi extremamente ultrajante. Saí de casa furioso. Meu casamento acabou. Contratei um advogado e disse a ela que havia entrado com o pedido. Ela revirou os olhos e disse: claro, não venha me implorar depois para te aceitar de volta. Acenei que não viria. O resto do processo foi tranquilo porque ela também estava clara. Ou eu concordava com o casamento aberto ou nos divorciávamos. Também estava claro que não concordaria em tê-la se relacionando com outros enquanto ainda era casada comigo. Ela pediu 2 semanas para encontrar um lugar para se mudar. Concordei com a condição de que ela não era permitida ter nenhuma de suas sujeiras dentro da minha casa. Ela concordou. Mudei minhas coisas para o quarto de hóspedes. Aquelas 2 semanas foram um pesadelo. Eu frequentemente a ouvia rindo ao telefone como uma adolescente. Então ela foi de férias, aparentemente para comemorar sua separação, e voltou bronzeada e com tatuagens. Mal conseguia reconhecer a mulher. Ela parecia suja. Duvidei de mim mesmo. Como eu alguma vez amei aquela mulher. Na maioria das noites ela chegava em casa tarde e alterada, se é que chegava. Parecia que ela havia ganhado liberdade de uma gaiola. Fingia estar mais feliz do que nunca. Falava tão alto ao telefone com suas amigas que finalmente estava tão feliz por ter escolhido a si mesma. Foi um alívio quando ela saiu. Não tínhamos muitos bens para abrigar. Não tínhamos muitas economias. A casa ainda estava financiada. E, inicialmente, eu queria ficar com a casa, mas teria que pagar metade do seu valor de mercado à vista para ela. Não tinha tanto dinheiro. Então, decidi vendê-la e dividir o que sobrasse depois da quitação. Embora pareça simples agora, não foi tão fácil afinal. Estava mentalmente perturbado. Tudo aconteceu tão rápido que não consegui me conformar, enquanto ela já havia mentalmente se desligado. Ela havia seguido em frente, estava curtindo a vida, fazendo o que não podia fazer enquanto era casada. Para mim, os primeiros meses depois disso foram brutais. Não conseguia sequer identificar onde havia errado. Às vezes me culpava, pensando que talvez a culpa fosse minha. Talvez eu não tenha visto sinais antes. Mal conseguia me concentrar no trabalho. Tudo parecia pesado e era difícil até passar pelo dia. Mas então meus amigos intervieram e se tornaram meu sistema de apoio. Estavam lá para ouvir, para me ajudar a superar. E eventualmente, saí disso. Já faz 1 ano e meio desde então. E agora me sinto melhor sobre minha vida e as decisões que tomei. Não é um tipo dramático de felicidade, mas estava indo bem. E então, justo quando pensei que o passado estava para trás, meu telefone vibrou e havia uma mensagem dela. Tenho pensado em você. Havia deletado o número dela depois do divórcio, mas ainda me lembro dele. Inicialmente, pensei que era algum spam. Então olhei com cuidado e era ela. Ainda estava tentando entender quando uma segunda chegou. Sinto sua falta. Ignorei. Ela não merece
tivesse nenhuma resposta minha. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem. Talvez pudéssemos tentar de novo. Isso me atingiu muito. Não havia desculpa, nenhuma explicação. Não que eu quisesse uma, mas apenas essa sensação de direito, como se ela pudesse voltar para minha vida quando bem entendesse. Ela acha que vai me mandar mensagem dizendo: sinto sua falta, e eu vou correr para ela como um cachorro abanando o rabo entre as pernas. Ela enviou um parágrafo longo relembrando os bons velhos tempos do nosso casamento e como nosso relacionamento merece uma segunda chance. Ler aquelas palavras não me amoleceu. Se alguma coisa, me deixou mais irritado. Pareceu insultuoso e nojento. Bloqueei ela, pensando que ela entenderia a resposta. Não entendeu. Em vez disso, ela dobrou a aposta. E depois triplicou. Ela me mandou mensagens nas redes sociais, me ligou pelo Facebook Messenger. Bloqueei ela lá. Ela criou outra conta e enviou fotos provocantes e mensagens provocativas que claramente eram para me seduzir, testar limites, ou me puxar de volta para o mundo dela. Bloqueei sem responder, dizendo a mim mesmo que ela estava apenas procurando uma reação, e eu não daria a ela essa honra. Ela não cedeu. Suas mensagens eram tão agressivas e pessoais, tentando exercer poder. Ela disse coisas como: sei que você não consegue resistir a isso, e anexou uma foto de biquíni dela. Senti nojo e fúria. Não era apenas sobre as fotos. Era sobre controle. Ela queria me lembrar que ainda tinha poder sobre meus pensamentos. Não ia jogar esse jogo. Pensei em dizer a ela que conseguiria uma ordem de restrição se ela não parasse com a perturbação, mas meus amigos me aconselharam contra isso. A razão sendo: primeiro, não é fácil conseguir uma ordem de restrição contra alguém sem antecedentes criminais. E segundo, isso cumpriria o objetivo dela. Ela quer atenção e isso daria uma. Então, melhor deixá-la fazer o que quer. Atualmente, estou seguindo o conselho deles e documentando tudo para referência futura, esperando que ela eventualmente se canse e pare de me perturbar. A razão pela qual estou postando isso aqui é porque quero buscar uma segunda opinião sobre qual deveria ser o melhor curso de ação para mim. Devo realmente deixar passar ou fazer algo sobre isso? Qualquer tipo de orientação significaria muito para mim. Atualização 1. Obrigado por se engajarem na minha postagem. Não percebi que tantos de vocês apareceriam para compartilhar sua valiosa sabedoria, e não posso agradecer o suficiente a cada um de vocês. Tentei responder aos comentários e demais de todos. Caso tenha perdido algum, desculpem por isso. Seguindo a sugestão que a maioria de vocês deu, permaneci imune à provocação dela. Não reagi, não respondi, apenas ignorei. Continuei bloqueando ela onde quer que ela entrasse em contato. Depois de fazer isso por um mês, pensei que ela tinha terminado comigo. Depois de ser bloqueada de todos os lugares, senti que ela havia entendido a mensagem de que eu não estava interessado. Garoto, eu estava errado. Neste fim de semana, eu estava tendo um encontro na minha casa. Ok, então não falei sobre meu novo relacionamento na minha última postagem. Senti que era informação desnecessária na época. Não é que eu esteja apaixonado ou que vá casar com ela agora, apenas que ela tem sido uma boa amiga minha por muitos anos e tem sido um apoio para mim durante o divórcio. Vamos chamá-la de Sarah. Quando digo que ela era minha amiga, não quero dizer que costumávamos sair ou conversar regularmente. Nos conhecíamos através de amigos mútuos, nos encontramos em algumas festas, estávamos conectados nas redes sociais. Só isso. Quando a notícia do meu divórcio saiu, ela mandou mensagem para ver como eu estava e eventualmente começamos a conversar. Ainda não estávamos comprometidos como tal, mas saímos às vezes. Ou você pode dizer que estamos em um relacionamento casual. Então nesta sexta-feira eu a tinha em casa. Estávamos nos divertindo quando houve uma batida na porta. Era muito tarde para ser um entregador. Olhei pelo olho mágico e vi que era minha ex-esposa batendo na porta. Tentei ignorar e pedi para Sarah ficar quieta. Não que eu tivesse medo dela, mas não queria drama desnecessário. Mas Emily não estava com humor para ir embora. Ela parecia furiosa e depois de algumas batidas, estava gritando: eu sei que a Sarah está aí. Ela não pode escapar de mim agora. Só Deus sabe como ela ficou sabendo que Sarah estava aqui. Talvez ela estivesse nos observando à distância. Não sei. Até imaginar isso me deixou arrepiado. Percebi que não havia sentido em evitar. Não estava fazendo nada de errado aqui. Perguntei a Sarah se ela estava confortável com como a situação estava escalando. Ela estava assustada, mas me apoiou. Abri a porta e Emily partiu para cima de Sarah. Quando intervim, ela veio para cima de mim. Como você pôde seguir em frente tão facilmente? Como deixou outra pessoa entrar na sua vida? Você vai casar com ela? Disse que não era da conta dela. Estamos divorciados e posso fazer o que eu quiser. Ela chamou Sarah de manipuladora e destruidora de lares. Disse que ela traiu a amizade delas e violou o código de irmandade ao namorar o ex-marido da amiga. Que bruxa ela é? Ela havia me deixado um ano atrás sem pensar duas vezes e agora gritava sobre traição como se fosse a vítima. Ameacei chamar a polícia se ela não fosse embora e conseguir uma ordem de restrição com base nesse incidente. Ela achou que eu estava blefando. Segurou meus braços e disse que eu me arrependeria de namorar Sarah. Chamou ela de todos os nomes possíveis. Disse que deveríamos voltar e que ninguém no mundo pode me amar do jeito que ela ama e que nunca serei feliz sem ela. Libertei meus braços e a escoltei para fora. Ela não estava pronta para sair até que eu disquei para a polícia e Sarah ameaçou postar ela no Instagram.
Instagram. Ela estava gravando tudo isso. Foi um pesadelo, eu te digo. Ela saiu e contou a todos que Sarah manipulou seu caminho para minha vida. Usou nosso divórcio para sua vantagem para namorar comigo como se eu fosse algum prêmio de ouro. Se ela pensa tão bem de mim, não deveria ter pedido para abrir nosso casamento. Ela queria uma vida emocionante. Ela conseguiu uma. Agora ela não tem negócio no que eu faço com minha vida. Agora percebo que ela não estava aqui para se reconciliar, mas para dominar a narrativa e nos humilhar. Sarah e eu não a traímos. Começamos a conversar apenas depois que meu divórcio foi concluído. Se ela acha que isso é traição, que seja. Não vou gastar meu fôlego no que ela pensa. Atualização 2. Fui uma pessoa tão idiota ao pensar que minha ex-esposa recuaria depois que a expulsei naquela noite. Sim, estávamos esperando que ela tentasse controlar a narrativa. Retratar Sarah de forma negativa, mas não nos importávamos. Amigos que me conhecem sabem a verdade e pessoas que estão dando ouvidos a ela também sabem a verdade, mas querem alguma fofoca. De qualquer forma, após um mês daquele encontro, Emily foi até Sarah, e desta vez em um humor completamente diferente. Ela fez papel de desamparada e vítima. Quase implorou para Sarah parar de me ver. Suplicou para ela se afastar para que ela pudesse ter uma chance comigo. Disse: fomos casados por tantos anos. Eu mereço uma chance. Pelo menos me deixe tentar. Enquanto você estiver lá para apoiá-lo, ele não vai se apaixonar por mim. Aparentemente, ela implorou de mulher para mulher, pedindo para Sarah se afastar. Sarah disse que quase foi manipulada por ela, que ela era o terceiro elemento e que ela era a razão de eu não estar dando uma segunda chance ao meu casamento. Ela quase decidiu parar de me ver. Felizmente, ela primeiro falou com suas amigas sobre isso, e uma delas contou a verdade sobre Emily. Emily queria voltar para mim não porque se sentia culpada ou queria redenção. Não, ela voltou porque foi traída pelos amantes dela. Ela estava se relacionando com alguns caras depois do divórcio e ambos se revelaram idiotas. Eles a usaram por alguns meses e quando terminaram, a deixaram no vácuo antes de apresentá-la aos amigos deles que fizeram o mesmo com ela. Eles não se importavam com as emoções ou necessidades dela. Tudo o que importava era o que queriam dela. E pelo que ouço da amiga de Sarah, foi horrível. Talvez então ela tenha percebido que trocou seu casamento por tal sujeira. Isso partiu meu coração saber que ela escolheu um caminho tão obscuro para si mesma. Mas o que posso fazer sobre isso? Não posso ser uma reabilitação para ela, certo? A parte mais surpreendente é que apesar do que aconteceu, ela ainda tem a maldade de manipular e virar a narrativa contra nós. Em vez de focar na vida dela e construí-la, está indo atrás de mim e Sarah. Quando Sarah me informou sobre tudo isso, fiquei bastante chateado que ela quisesse decidir por mim. Disse a ela claramente que Emily é meu passado e sob nenhuma circunstância eu iria aceitá-la de volta. Sinto pena dela, mas isso é tudo que tenho por ela. Nada mais. Não posso esquecer os dias e noites que ela me traumatizou no casamento. Não posso esquecer a humilhação e a frieza. Ela está recebendo o que merece, e não tenho planos de tornar isso melhor para ela.